Olá, taurinos, taurinos que estão em um relacionamento. Essa leitura é para vocês, tá? Vamos lá, vamos começar. A primeira linha de cartas que eu vou tirar aqui em cima vai ajudar você a identificar se essa leitura é para você ou não, né? É uma leitura para vocês, taurinos, que estão em um relacionamento, seja que tipo de relacionamento for, casamento, namoro, ficando, triângulo. Só que é uma leitura geral para várias pessoas, então nem sempre ressoa com todo mundo, tá? Então presta atenção nessa primeira parte da leitura para você entender se essa leitura é ou não para você, ok? Taurinos que estão em um relacionamento. O que vem pela frente? Fundo da leitura, roda da fortuna. Muitas vezes pode falar de mudanças, eventualmente fala de altos e baixos também. Antes de abrir a leitura, eu vou tirar já as clarificações, tá? Taurinos que estão em um relacionamento. Nove de paus. Então, nós temos um 9 e um 10. A gente está falando aqui da finalização de um ciclo. Quando eu falo de finalização de ciclo, não quer dizer que é final de relacionamento. Para alguns pode até ser, mas a gente está falando aqui de finalizar um ciclo e começar um novo ciclo dentro do próprio relacionamento, por exemplo, né? O 9 de paus geralmente mostra algum tipo de desgaste, né? Então pode ser uma relação que já tem algum tipo de desgaste. Roda da Fortuna vem trazendo aqui movimento, renovação, tá? Para alguns de vocês pode ser uma relação de altos e baixos, e os próprios altos e baixos podem gerar algum desgaste na relação também, né? Vamos ver o que vem aqui. No passado, Cavaleiro de Copas, medos e ou desejos, Pagem de Copas, energia central, 4 de paus, ótimo, né? É a própria relação. Você tá aqui com 8 de copas, no seu inconsciente, uma temperança. Eu vou falar dessas cartas, logo em seguida eu coloco as clarificações por cima pra gente aprofundar um pouquinho mais, tá? Então, no passado, já houve aqui ó, uma energia de renovação. Essa relação, né, que pode ser uma relação de altos e baixos, ela já passou por uma renovação. Ou você teve uma atitude romântica com o seu parceiro, com a sua parceira, ou vice-versa, né? O Cavaleiro de Copas aqui, ele vem falando de uma energia de romance, ele fala de alguém que teve uma atitude bacana dentro da relação no passado, tá? Medos e ou desejos. Você quer uma renovação. Pode ser a renovação dentro da relação ou não. Você pode simplesmente estar querendo algum tipo de mudança também, tá? Você quer aqui algum tipo de renovação dentro ou fora dessa relação. Você quer uma renovação emocional. E ao mesmo tempo que você quer isso, isso é também o seu medo, tá? A energia central mostra aqui um relacionamento sólido, 4 de paus, né? 4 pilares. Muitos de vocês podem ser casados, né? Mas mesmo que não sejam casados, esse 4 de paus, ele fala de um relacionamento sólido. Então, as pessoas que vão ressoar com essa leitura, a gente já descarta aquela coisa do ficante, né? Não é, tá? Aqui existe um relacionamento sólido. Pode ser um noivado, pode ser um namoro, pode ser um casamento. 4 de paus é uma energia bastante positiva, tá? Você aparece aqui na leitura com 8 de copas. Para mim, isso aqui tá me dando... Porque você tem cartas muito positivas aqui e o 8 de copas muitas vezes é aquela pessoa que
segue em frente, né? Deixa algo para trás, segue em frente. Tá me dando essa sensação aqui dos altos e baixos dentro da relação, né? Você pode estar num momento onde você quer deixar algo para trás e seguir em frente. Para alguns pode até ter aparecido uma outra pessoa, né? Pode ter aparecido uma outra opção e você tá aqui querendo tomar uma decisão, seja em qual sentido for, porque o 8 de copas tanto pode falar de você deixar essa outra opção para trás, quanto pode estar falando de você deixar a sua relação atual para trás, tá? No seu inconsciente vem aqui uma temperança, que não é uma carta lá muito dada a mudanças, não, tá? É uma carta mais de manutenção, ou seja, de manutenção da relação presente, da relação atual, tá? Então, mesmo que você esteja com essa energia aqui de 8 de copas, seja lá o que isso signifique para você, para alguns esse 8 de copas tem a ver com o aparecimento de uma outra pessoa, para outros é simplesmente algum sentimento, né? Um sentimento do tipo, já tô cansada, eu quero aqui uma renovação, então, não sei, tô cansada, tô cansado, porque aqui pode ser homem ou mulher, tá? Tô querendo ir embora, tô querendo fazer alguma coisa diferente, tô querendo viver uma outra vida, quero alguma mudança, né? Aqui no seu inconsciente, essa carta fala muito de você encontrar o seu equilíbrio, é uma carta que fala de cura, estando aqui no seu inconsciente, a gente está falando de uma cura profunda, tá? Esse 8 de copas, num sentido assim, menos radical, né, não no sentido de ir embora, né, mas o 8 de copas no sentido mais tranquilo, vamos dizer assim, é uma carta de introspecção, tá? De você voltar-se para dentro para entender os seus próprios sentimentos. É uma carta um pouquinho mais melancólica, tá? E essa carta que temperança fala de cura, estando aqui numa posição de inconsciente, é uma carta que fala de uma cura profunda, né? Cura profunda. Esse 8 de copas não necessariamente é deixar a relação, né? Pode ser algo no sentido assim, porque é uma leitura geral, né? Então, quantos contextos podem estar envolvidos aqui? Pode ser que você mora num lugar, e vou dar um exemplo, né? Você e a pessoa com quem você está, vamos supor que você seja casada com essa pessoa, casado ou casada, e ambos trabalham, né? Mas aí um do casal foi transferido ou transferida para uma outra cidade, né? Então tem que ir, né? O 8 de copas fala disso, de ir, tá? De deixar alguma coisa para trás e ir. Então eu quis dar um outro exemplo aqui para vocês entenderem e encaixarem aqui na sua situação, tá? Você tá com essa energia de 8 de copas, seja lá o que isso signifique para vocês. Então, para alguns pode ser o exemplo idêntico ao que eu dei, para outros pode ter surgido uma outra pessoa na sua vida e você tem que deixar um ou outro, né? Uma das opções você tem que deixar para trás. E, enfim, pode ser algum outro tipo de exemplo que eu não consigo pensar aqui agora, tá? Vamos aprofundar. No passado, julgamento, medos e ou desejos, energia central, o mundo, né? Fechamento de ciclo, 5 de espadas, ok. No passado, essa relação já sofreu uma renovação, ficou estranho, né? Já teve uma renovação, né? Mais ou menos aquilo que eu falei. No passado, alguém do casal, ou você ou a outra pessoa, teve aqui uma atitude bacana, ou seja, dentro dos altos e baixos da relação, alguém teve uma atitude romântica, teve uma reconciliação, algo assim nesse sentido, tá? Para alguns, isso aqui pode estar representando alguém do passado que voltou, né? Você está no relacionamento, mas alguém do seu passado ressurgiu na sua vida de alguma forma, né? Para alguns. Medos e ou desejos. Você tem que tomar alguma decisão, né? Você quer uma renovação emocional e você tem que tomar uma decisão.
E isso tanto é o seu desejo, essa questão da renovação emocional, seja com uma outra pessoa, seja dentro da relação, ou a questão de... Não, eu estava dizendo que isso tanto é o seu desejo quanto é o seu medo, porque tem aqui uma questão de fazer uma escolha, tomar uma decisão, né? No centro da leitura, 4 de paus, 8 de paus, temos aqui cartas muito positivas, cartas de paixão, cartas de magnetismo, né? E para alguns, aquele exemplo que eu dei do ir embora faz muito sentido com essas 3 cartas aqui, tá? Inclusive, para alguns, essa mudança pode até ser de país, né? Para alguns, tá? De toda forma, são cartas que indicam movimento, o 8 de paus e o 8 de copas. O mundo, como arcano maior, representando aqui você, fala daquela questão de fechar um ciclo e seguir em frente, né? Para muitos pode ser uma questão de mudança onde você e o seu parceiro terão que se afastar. No seu inconsciente, os 5 de espadas mostram um medo de perder alguma coisa, é uma energia muito mental, tá? Espadas. Medo de perder, medo de ficar por baixo numa situação. Medos, tá? Inseguranças. 5 de espadas muitas vezes fala de algum orgulho também. Orgulho ferido, né? Pode haver. Lembrando que é uma relação que pode ter passado por alguns altos e baixos, né? Mas tá aqui junto com a temperança, tá? A temperança é um arcano maior muito positivo e eu entendo que ele se sobrepõe a esses 5 de espadas aqui. Essa energia que tá no seu inconsciente fala de cura, fala de você encontrar o seu equilíbrio, ou seja, superar as suas inseguranças, né? Bom, então os taurinos que estão no relacionamento são os que vão se identificar com tudo isso, ou pelo menos com uma boa parte disso que eu falei, tá? Vamos continuar abrindo a leitura. Desafio no seu entorno, né? A outra pessoa. Futuro, um sol, 4 de ouros e a imperatriz. Cartas bem positivas aqui, tá? O que me indica que há uma tendência das coisas ficarem muito bem, né? O desafio, a energia do rei de ouros provavelmente são vocês mesmos, né? Rei ou rainha de ouros aqui, tá? Para alguns pode haver algum desafio material, já que temos aqui cartas do naipe de ouros. Questões materiais, né? Vida material, trabalho, dinheiro, pode haver alguma questão nesse sentido, porque esse rei de ouros é uma carta de abundância, de prosperidade, mas está aqui como desafio, tá? No seu entorno, a outra pessoa vem aqui com um 9 de ouros, que materialmente falando também é uma carta muito positiva, tá? Então, assim, eu tenho para mim que o seu parceiro, a sua parceira está bem, materialmente falando, e isso eu mesma não estou entendendo, tá? Mas vocês vão entender do que se trata, né? Estão bem, tá? Essa pessoa está bem. Ela está tranquila diante aqui dessa situação. E ela vai ficar bem, seja lá qual for a decisão, seja lá qual for o rumo que as coisas vão tomar, essa pessoa vai ficar bem, tá? Inclusive materialmente falando. No futuro, vem um sol, um 4 de ouros e uma imperatriz. O sol vem brilhando aqui nessa relação, vem trazendo clareza, mas o sol é uma energia de muita alegria também, tá? Então temos aqui muito em breve uma energia clara, uma energia leve, uma energia alegre, né? Essa última linha de cartas aqui tá muito positiva, né? Aqui ajudou muito a identificar
quem eram os taurinos aqui, né? Mas aqui a gente tem uma energia mais de resultado, especialmente nas 3 últimas cartas, né? 4 de ouros, ó, a energia do número 4, assim como 4 de paus, é uma energia de estabilidade, tá? O 4 de ouros muitas vezes fala de algum nível de apego. O apego, no fundo, mostra medo de perder alguma coisa. De toda forma, é uma carta de número 4, que sugere estabilidade. Então, não tem nenhuma carta aqui que fala que você vai perder alguma coisa. Não vai, tá? A Imperatriz, terminando a leitura, outra carta ótima, né, de abundância. Olha quanta carta de abundância aqui. Para quem por um acaso estivesse passando por alguma questão material, financeira, de trabalho, né, alguma questão difícil, temos cartas muito positivas aqui. Claro que isso não é para todo mundo, tá? Mas de uma forma geral, né, todas essas cartas estão falando muito de abundância e prosperidade, né, inclusive dentro da relação, trazendo essa energia para dentro da relação, tá? Para alguns pode haver aqui gravidez. Terminamos com a Imperatriz, a mulher grávida. É possível, aqui também tem uma mulher grávida. Então, se você quer, tem uma energia favorável aqui, tá? Vamos colocar as clarificações. Ó, 8 de copas, né? O desafio. Esse 8 de copas vem aqui novamente. Para alguns, realmente pode haver algum afastamento, né? Pode ser um afastamento temporário, para alguns pode ser alguma coisa parecida com aquilo que eu falei, né? Um do casal tem que se mudar ou tem que fazer uma viagem longa, né? Enfim, tem um desafio aqui de separação, tá? De afastamento. A outra pessoa, tá aqui com a energia do eremita e do 9 de ouros. O eremita é uma carta de isolamento, né? Muitas vezes, em muitas leituras, representa pessoas solteiras, sozinhas, né? Então, é mais uma carta que pode indicar aqui um afastamento, tá? Mas se houver de fato um afastamento, seja por qual motivo for, essa pessoa, ela vai ficar sozinha. Se você tem algum medo, por exemplo, dessa pessoa arranjar uma outra pessoa, aqui me fala que não, né? Essa pessoa vai ficar sozinha na dela, tá? Morte, 4 de copas, outra carta de número 4, né? E o 2 de copas, ó. Então, a morte aqui vem falando de uma transformação dentro da relação, mudanças, né? Então, temos a roda da fortuna, temos o mundo, temos a morte, temos o 8 de copas 2 vezes. São cartas que falam aqui de mudanças, de transformações, mas não é algo ruim, tá? Essa morte tá aqui junto com o sol. O 4, né, 2 vezes, aqui um 4 de ouros e um 4 de copas, que me mostram a estabilização. Tô falando de estabilização porque a gente tem uma energia de mudanças, né? Mudanças e transformações, mas logo em seguida vem a estabilização, tá? Pode haver algum medo, algum receio e até mesmo alguma insatisfação em algum nível, mas a energia ela é de instabilidade, de estabilidade, desculpa. Eu tô falando insatisfação aqui porque, por exemplo, pode haver um afastamento, né? A leitura termina com 2 de copas e a Imperatriz. A Imperatriz fala de vocês ficarem bem com vocês mesmas, com vocês mesmos ou mesmas, tá? Independentemente de ser a Imperatriz aqui a gente pode estar falando do Imperador também, tá? Aqui é uma questão de amor próprio, de vocês ficarem bem com vocês mesmos. O 2 de copas fala do sentimento recíproco, favorece muito reconciliação, se for o caso, favorece muito que vocês continuem conectados, mesmo que haja aqui algum tipo de afastamento para alguns, né? O 2 de copas fala do sentimento recíproco, no mesmo nível, tá? E finaliza essa leitura aqui, tá?
Dois de copas, temperança são cartas que favorecem reconciliação para aqueles que esse afastamento significa um término, alguma coisa assim, né? Ok? É isso. Então, para aqueles que vivem uma espécie de relação ioiô, sim, tem cartas aqui que favorecem o retorno, né? É isto, terminamos, taurinos. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem um like, assinem o canal e ativem o sininho para não perder as próximas notificações. Tudo de bom para vocês, muito obrigada, especialmente a você que ficou até o final. Namastê!